Continuando a série de retrospectivas, o Primeira Edição preparou um resumo dos principais fatos ocorridos na política, principalmente em Alagoas. Como destaque nacional, o julgamento dos réus do Mensalão, que condenou políticos por crimes de corrupção e deu destaque ao ministro Joaquim Barbosa, primeiro negro a tomar posse como presidente do Supremo Tribunal Federal, o STF. Após 53 sessões, o processo de julgamento do Mensalão chegou ao fim no dia 17 de novembro de 2012. Foram mais de 4 meses de trabalhos em plenário, que resultou em 23 condenados, dos 38 réus que foram acusados pelo Ministério Público Federal. Entre os condenados se destacaram os petistas José Disseu, que foi presidente do Partido dos Trabalhadores durante a década de 90, José Genuíno, que participou da fundação do partido, e Delúbio Soares, que foi expulso do partido depois de ser o centro de graves denúncias de corrupção em 2005. O destaque do julgamento no início de dezembro são as denúncias de Marcos Valério contra Lula. De acordo com o empresário do ramo publicitário, o ex-presidente tem envolvimento no esquema do Mensalão. Para ficar por dentro sobre o julgamento do Mensalão, acesse o nosso site primeiraedição.com.br. No cenário político alagoano, destaque para as eleições municipais de Maceió. E entre os principais fatos, destacaram-se a impugnação da candidatura de Ronaldo Lessa, poucos dias antes do pleito, e a vitória de Rui Palmeira. O Primeira Edição esteve nas ruas da cidade e perguntou à população o que esperam do novo prefeito. Espero que ele venha fazer o melhor para Alagoas, porque ele, se ele herdar do pai os trabalhos dele, que o pai dele fez, o Guilherme Palmeira, será importante para toda Maceió. Isso é, Maceió vai crescer, não ficar devendo a outras cidades, como assim o turismo, a pesca, que é importante, que eu sou um pescador também, trabalho na colônia de pescadores, e gostaria também que ele fizesse a periferia também, olhasse os bairros periféricos, né? Espero que ele continue trabalhando, dar continuidade do trabalho do prefeito atual, do Cícero Almeida, que por sinal foi um bom prefeito, e que ele continue para melhor em todas as áreas, como saúde, educação, mais investimento na educação, e que venha investimento que aplique, né? Ele, como deputado federal, ele tem muita chance de trazer verbas para cá. E isso sobre a educação também, pela saúde. A saúde precisa de médico, acabar com aquela agonia do lado do Pansalguadinho e outros postos por aí nos nossos bairros. Espero que ele invista mais na segurança, educação e saúde, né? A educação não está bem, a saúde também, segurança nem se fala, porque às vezes a gente tem que ter vergonha dos turistas que vêm para a nossa terra e saem daqui assustado com a violência. Porque antigamente a gente pensava que a violência era fora, mas não, está aqui, bem pertinho da gente. Então vamos ver, né, se ele honra as palavras que ele falou. Durante sua diplomação no dia 19 de dezembro, o prefeito eleito falou sobre as pretensões para a gestão e de sua relação com a Câmara de Vereadores de Maceió. Certamente nossa prioridade é a área de saúde, que é o principal problema hoje para os maceioenses que dependem do SUS. Infelizmente a atenção básica não funciona e nós temos que colocá-la para funcionar. Uma tarefa árdua, difícil, mas tem um secretário escolhido competente, que está montando uma equipe extremamente competente. Certamente vamos fazer um grande trabalho. Quero ser um prefeito que vai estar com as portas abertas para ouvir os reclames do vereador. O vereador certamente ele recebe uma carga de solicitações da comunidade bem maior do que a do prefeito. Tudo chega ao vereador. Então, e o vereador traz ao prefeito. Por isso a importância de sempre ouvi-los, independente de serem situação ou oposição. Destaque também para o impasse sobre o número de vereadores que assumiram os cargos em 2013. Na manhã do mesmo dia da diplomação, o Tribunal Regional Eleitoral decidiu que o número de vagas permaneceria em 21. Porém, o desembargador Clever Loureiro decidiu ser favorável à ação das coligações Maceió Cada Vez Melhor e Unidos por uma Nova Maceió, que pediram o aumento do número de vagas para 31. Os vereadores favorecidos com a decisão compareceram à cerimônia de diplomação, mas 10 minutos antes do início, o presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, Sebastião Costa Filho, suspendeu a liminar de Loureiro e foram diplomados 21. Tudo terá o meu apoio. E o que significar banditismo político, roubalheira dos cofres públicos, injustiça social, terá o meu combate implacável, como é a minha obrigação fazê-lo. Em relação ao prefeito, o que for do interesse público, o que for bom para a cidade de Maceió, eu votarei favorável. Não estou lá nem como base de bajulação, nem para fazer extorsão política. Então, respeito profundamente todas e
todos que queiram realmente o melhor para a nossa querida Maceió. Também em dezembro, o TJ condenou os réus do processo de Operação Taturana. De acordo com a sentença proferida no dia 18, os envolvidos são os acusados de participação no esquema de irregularidades de empréstimo junto ao Banco do Bradesco e o Banco Rural. Os empréstimos eram pagos com a verba de gabinete da Assembleia Legislativa de Alagoas e os acusados deverão ressarcir a quantia desviada aos cofres públicos. Entre os condenados estão Manuel Gomes de Barros Filho, Cícero Amélio, Cícero Ferro, João Beltrão Siqueira e Cícero Almeida. Em novembro, o advogado Tiago Bonfim foi eleito como novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Alagoas, em meio a polêmicas entre os candidatos Raquel Cabuz, apoiada pelo então presidente Omar Coelho, e o criminalista Welton Roberto, que acusou a presidência da OAB de compra de votos. Em entrevista ao Primeira Edição, Bonfim falou sobre sua campanha e de como não se expor em polêmicas pode ter lhe ajudado a vencer o pleito. Ele fala ainda de suas prioridades como novo presidente da OAB. Eu preferi adotar uma postura serena, uma postura equilibrada ao longo da campanha, principalmente no que diz respeito a envolvimento em polêmicas, em discussões desnecessárias, em bate-bocas que eu sinceramente entendi e entendo que não contribuem em nada para o processo democrático. Eu primeiro preciso tomar posse para possuir um diagnóstico mais concreto, mais específico em relação a isso, não é? Verificar como as comissões estão atuando, qual foi o critério para o preenchimento delas, se as pessoas que as ocupam têm algum tipo de pertinência, atuam na área em que as comissões deveriam agir, enfim. Então eu preciso primeiro tomar pé da situação, fazer um diagnóstico, um inventário da estrutura da ordem de um modo geral, para poder definir quais são as ações que serão implementadas. A cassação do mandato do deputado estadual João Henrique Caldas foi motivo de discussões e embates entre órgãos como o Ministério Público do Estado e o Tribunal Regional Eleitoral. JHC disse que preferia não ter passado pelo processo, mas, com a vitória no Tribunal Superior Eleitoral, o STE, o parlamentar voltou à Assembleia Legislativa de Alagoas e se diz mais fortalecido. Para mim foi muito importante, né, um processo de maturidade muito rápido, né, porque quando nós nos deparamos com o cotidiano, né, o dia a dia da política, e aí, claro que não vem só alegrias, mas vem as frustrações e as decepções, mas não há, né, vitória sem luta. Né? Então, eu acho que foi um processo de aprendizado muito grande, né? Isso só me fortalece mais ainda como pessoa, e o mais impressionante de tudo, e isso que me motiva mais ainda, é saber que a sociedade, quando deve se posicionar, ela se posiciona, e isso só reforça mais ainda o meu compromisso, né, com toda a sociedade, e saber que agora mais do que nunca eu tenho que lutar e batalhar pelos anseios da sociedade, do ok no